Vamos lá. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Paulo Lamego. No começo de 2025, isso pra mim seria um sonho. E agora em 2026, isso pra mim é uma obsessão. E não é uma obsessão pro lado negativo, mas é uma obsessão pro lado positivo. De que realmente essa parte da minha vida, esse lado um pouco mais cinematográfico e tudo que eu quero fazer em volta dele está sendo construído. E está sendo construído por mim e por muitas outras coisas que eu venho fazendo e evoluindo como pessoa. Então, já fui apresentado, já falei o começo do vídeo e agora eu vou explicar o que aconteceu para que tudo isso ocorresse do jeito que tá. Primeiramente, eu vou pedir perdão por eu estar de boné, porque meu cabelo tá horrível. Eu lavei ele, então depois sequei, aí sequei de mau jeito. Tá péssimo ele, então eu vou ficar de boné e o boné vai me acompanhar porque é a única peça minha que tá realmente boa. E vamos ser bem direto, né? No começo de tudo que tava acontecendo, um dia eu estando no meu ano militar obrigatório, sei lá, tava sendo um sonho, tava sendo claramente exaustivo, tava sendo, porra, incrivelmente chato em alguns momentos, mas estava sendo um sonho e eu estava me dedicando. E além de me dedicar a isso, eu também sinto que eu me dediquei também a conseguir dinheiro de muitas formas diferentes. Deu certo, eu consegui. E ao mesmo tempo que esse dinheiro chegava em mim, ele também era gasto de uma forma muito rápida. E no meio do ano, quase, eu me apaixonei pela corrida. Até hoje eu sou apaixonado pela corrida, até hoje eu vejo maratonas, até hoje eu torço para certos corredores, principalmente os do Quênia. Kipchoge para mim é incrível. E desde quando aconteceu essa situação de eu querer engrenar no conteúdo de corrida, querer ajudar outras pessoas a correrem do mesmo modo que eu tava fazendo até no quartel, de tipo assim, incentivar a rapaziada a correr, o nego pedia dica de tênis para mim no quartel, eu mandava promoção, eu ajudava, eu fazia o que eu podia para fazer as pessoas correrem, porque eu era muito ruim na corrida no quartel. E eu sempre fui muito ruim em algumas situações que eu acho que se eu tivesse me esforçado um pouco mais, se eu tivesse um pouco mais de coragem, eu seria muito bom. E na corrida foi uma delas, porque eu necessitava correr. Eu não tinha, tipo assim, eu preciso correr, não sei o quê. Eu necessitava, era uma necessidade de extravasar todo aquele sentimento no quartel de cansaço, fadiga, alguma coisa tinha acontecido no relacionamento, alguma coisa tinha acontecido na minha família. E a corrida para mim foi muito disso, ela foi muito uma válvula de escape, ela foi muito uma forma porque eu precisava, eu tinha que ser o mais rápido porque eu tinha que passar no TAF e dar certo. Não era porque eu tinha que passar no TAF por um motivo de eu querer voltar ou outra coisa do tipo, mas era porque eu queria mostrar para mim mesmo que naquele ambiente eu dominava. E eu dominei realmente, eu fazia, depois de um tempo absurdo realmente, mas eu larguei de mão. Larguei de mão por conta acho que do principal mal que me bateu realmente nesse ano passado, que foi o conforto. E o conforto me bateu tão grande que eu sinto que eu desperdicei uma chance muito boa no NPOR. É o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, onde é que eu me formei, né? Mas onde é que jovens se formam para voltarem jovens aspirantes do Exército Brasileiro. E quando eu me deparei com isso, de que eu tinha desperdiçado realmente essa chance de poder ter voltado como um aspirante e estar ganhando um salário bom, eu olhei e eu falei assim, não é tão bem assim não, eu não desperdicei essa chance. Eu estudei, eu fiz o que eu podia, eu vivenciei momentos ali que eu estava pendurado entre fazer o certo e fazer o errado, e eu preferi fazer o certo, e isso me guiou para ter uma bússola moral realmente certa daquilo e realizar as coisas integralmente. Então, eu fico feliz por isso. E hoje eu consigo ver que todas as decisões que eu tomei foram voltadas para chegar nesse ponto. Nesse ponto de eu ter coragem suficiente para olhar para essa câmera e falar que tá tudo bem. Tá tudo bem recomeçar. Tá tudo bem eu não estar num emprego como um oficial e agora eu tô como CLT.
tá tudo bem. Faz parte do processo, faz parte do sonho e faz parte de quem eu vou me tornar. Nem toda a história é totalmente bela, mas a gente sempre tem que buscar evoluir. E é justamente por isso que eu quero, basicamente, nesse novo projeto, que eu apelidei de Starboy, por conta do The Weeknd, que eu gosto muito do The Weeknd, mas eu acho que o Starboy ele tem totalmente outro sentido pra mim, mas não só ser o Starboy, aquele bagulho de estilo e tudo mais, não sei o que, musculoso, não. É de ser uma estrela. Assim como uma estrela no exército é a forma, né, do sotaque do aspirante. E ser uma estrela, ela tem 5 pontos, ela tem 5 pilares. E esses pilares, eles são o que guia, sabe? Então, o Starboy Project, que eu basicamente nomeei agora, né? Pô, é um puta nome gay? Tá, mas é isso, tá ligado? Ele fala sobre isso, sobre pilares, sobre 5 pilares que eu quero estruturar, que vão ser necessários para que eu consiga evoluir ainda mais. E um deles está sendo claramente o que eu venho falando aqui, o que eu mais gosto também, que é a atividade física. E, pô, tá muito da hora mesmo. Eu tô tendo uma evolução bacana. Para quem me conhecia no quartel e para quem tá me conhecendo hoje, basicamente, eu tive uma evolução muito grande no meu físico. No quartel eu tava pesando muito, cheguei lá, eu acho que eu tava com, sei lá, 95 quilos, algo do tipo. E depois eu fui reduzindo, depois eu tive outro efeito sanfona quando eu saí de lá. E agora eu tô com 87 quilos, basicamente. E descendo cada vez mais e conseguindo mais músculo. Ainda não é o que eu almejo, mas é bacana. E por conta disso, tá dando certo, pô, tá dando certo. Tudo no seu tempo, tudo sendo estruturado. Eu tô fazendo dieta, tô fazendo os treinamentos todos certos. E eu acho que é isso. Sinceramente, esse vídeo claramente deve ter ficado meio ruim, eu não fiz roteiro nenhum, eu só queria explicar o que estava acontecendo e realmente ser um pontapé para eu editar, colocar isso no canal sem nenhum medo. E é isso. Tanto faz quem vai ver, tanto faz quem vai assistir. Mas essa é as minhas boas-vindas pro projeto Garoto Estrela, né, Starboy, que é realmente me prontificar em ser bom nessas áreas da vida. Eu elenquei as 5 áreas como atividade física, alguma atividade intelectual, ou seja, atividade de inteligência, estudar, coisas do tipo. Uma atividade espiritual, sempre estar ali se reconectando, sendo até prestativo para sua religião. Então sempre estar agradecendo, coisa do tipo. A quarta, que é uma atividade financeira. Basicamente trabalhar, se esforçar, vender, fazer alguma coisa. E a quinta, que é alguma atividade cultural e filantrópica, porque filantropia é necessária para o mundo, então tem que fazer. E esses 5 pilares, eles se completam para eu virar um garoto estrela, uma referência, uma pessoa que agrega na vida das outras e que consegue meio que transmitir todo esse sentimento de evolução para as outras pessoas que quiserem acompanhar. Quem não quiser acompanhar, se lasque também. Mas é mais sobre isso. E vai ser uma evolução tão grande, vai ser tanto fisicamente, tanto intelectualmente, tanto espiritualmente, tanto culturalmente. E eu quero aprender de tudo no mundo. E sempre venham levando uma frase comigo que é a fome que eu tenho atualmente, que eu não tinha antes quando eu estava no quartel, quando eu não tinha antes quando eu estava estudando para um vestibular de medicina, que eu não tinha antes, parece que agora eu consigo sentir ela. E a fome que eu tenho é como se eu conseguisse comer o mundo. E mesmo se eu não conseguir comer o mundo, pelo menos eu vou morder uma grande parte dele. E essa frase fica meio esquisita, mas entenda como se eu tenho sonhos grandes e mesmo que eu não consiga realizar todos eles, eu vou realizar grande parte. E eu vou fazer grande parte dar certo. Então, esse é o prólogo do Starboy Project. E eu agradeço a quem vai ver isso. Não sei quem vai ser o primeiro a ver, mas me acompanha, cara. Vai dar certo. Eu tô esperando algumas outras coisas chegarem, mas esses vídeos vão continuar. E é sobre isso, é sobre ter coragem de fazer um vídeo do nada, agora numa madrugada de um sábado à noite, quando eu cheguei exausto do trabalho e exausto de outra reunião, e ainda vou trabalhar depois disso.
editando esse vídeo, fazendo thumbnail, e depois editando coisa para político, porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso fazer tal coisa, e na próxima segunda tá no CLT trabalhando, e é isso, e vai dar certo essa porra, mano, e acabou, mano. Essa é a vida, mano. A vida é cruel, é cruel, mas foda-se, eu sou mais ainda. Então acabou o vídeo, tamo junto, é isso.